pessoal! Estamos aqui em mais um videocast da nutrição do nosso quadro da rádio A Nutri Responde. E hoje eu estou muito feliz, pois estou recebendo duas convidadas especialíssimas aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre um assunto que hoje é muito comum da gente ver em toda a sociedade, que é sobre alimentação, comportamento alimentar, a parte nutricional e a parte psicológica. Então hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga egressa do Unipac, né? Juliana Balgrades, além de excelente psicóloga, além de excelente profissional, minha amiga pessoal. Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. E também a nutricionista Juliana Medeiros, que também foi egressa nossa. E a Ju sempre, desde quando, né, ela retornou aí para a instituição para poder terminar o seu curso, vem gostando muito dessa parte de nutrição comportamental, que também sou suspeita para falar, né? Fiz o NutriCoaching comportamental com a Sofia Deran e ela vem aí, né, conversando comigo muito sobre esses assuntos e hoje está estudando bastante sobre isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui, Jus, né? Jus. Somos duas Jus. Um pouquinho aqui, falando um pouquinho dessa parte, né? Qual que é a relação do sentimento, da ansiedade, do luto, da parte mesmo de saúde mental hoje, o que você vem encontrando, né, dentro das suas procuras e o que isso você consegue trabalhar, né, junto com a nutrição na parte de comportamento alimentar. E a Ju, que é nutricionista, vai falar um pouquinho sobre as estratégias, né, que hoje você usa, o que você vem estudando, né, que eu tô vendo que você está participando de vários eventos, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. A gente pode falar um pouquinho com a Ju, psicóloga, depois a gente passa para a nutrição. Bom, prazer, pessoal, estar aqui com vocês, né? Meu nome é Juliana, mas todo mundo me chama de Ju, então fiquem à vontade. Eu gosto muito dessa área comportamental, até pela minha própria vivência também com o efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, tudo isso daí. E o que eu vejo muito hoje na clínica, né, é as pessoas procurando sempre isso. Eu não consigo manter firme uma dieta, não sei o que eu faço, como que eu vou cuidar da alimentação, como que eu vou atingir o peso que eu quero se eu tenho uma dificuldade, por que é tão difícil a parte do preparar os alimentos, da organização, isso tudo envolve o comportamento alimentar. Né? E hoje em dia a gente tem uma maior dificuldade também por causa dos alimentos industrializados, né? Porque eles como que eu posso dizer, eles trazem aí uma facilidade, mas em nutrientes não são tão bons assim. Aí vocês nutricionistas vão conseguir dizer melhor do que eu, né? Tanto que até nessa questão de ansiedade, pela vida corrida que a gente leva, o dia a dia, vai aqui, vai ali, tem que correr para comer, tem que correr para fazer as coisas, isso vai gerando mais ansiedade. E tem alguns alimentos que aumentam essa ansiedade, né? Alimentos à base de cafeína, alimentos industrializados, muito açúcar, tem mais um monte que agora eu esqueci no momento, mas assim, todos esses alimentos, se você já está mais ansiosa e toma um café, você vai ficar ligado no 220, né? Você não vai ficar parado, você não vai conseguir se concentrar ali no seu dia e pode aumentar uma ansiedade ali que já é pré-existente por causa da saúde mental, né? Então, assim, é algo que a gente tem que tomar cuidado. E o comportamento alimentar, ele vem muito desse lado de que a gente, tudo justifica hoje, né? Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tudo a gente usa muito o alimento como uma desculpa, talvez, uma compensação por, nossa, hoje eu tô triste, vou lá e vou comer, vou pedir um hambúrguer, né? A gente vai muito pelos comfort food. E aí, isso é uma questão que a gente vai tendo dificuldade. Eu falo isso por experiência própria, por causa desse meu efeito sanfona, mas que, quando eu entendi que eu preciso ter uma organização, isso me ajuda. Porque quando eu sigo ali e tenho tudo preparadinho, eu consigo seguir. Quando a gente não organiza, essa questão gera mais ansiedade até eu não estar organizado. Eu percebo por mim. Se eu não organizo a minha semana lá dos alimentos, se eu não tenho fruta, se eu não tenho comida preparada e por causa da correria do dia a dia, eu acabo apelando para um comfort food, para um industrializado, para alguma coisa que
vai ser mais rápida, né? E aí chega no final do dia, você fica como? Frustrada. Isso vai afetando a sua saúde mental. Exatamente. Eu vejo muito isso na minha prática, no meu consultório. Porque o que acontece? Às vezes os pacientes chegam até nós e eles já sabem comer. Porque a alimentação é uma coisa que é introduzida com meses de idade. Só que a gente nunca aprendeu a priorizar a alimentação, a se organizar, igual você falou. Quando eu falo com o paciente, tira um domingo para você, tenta organizar, vê o que você precisa de comprar durante a semana, vai fazendo uma listinha. Quando a gente elabora a dieta, a gente dá a lista de compras para o paciente, para ele poder se organizar. E às vezes o paciente acha que como a alimentação é algo, entre aspas, banal no nosso dia a dia, vai ser banal a gente conseguir ter uma alimentação correta, uma alimentação boa pra gente. Igual que você estava falando sobre os alimentos que a gente busca quando a gente está mais ansioso. Isso, inclusive, eu aprendi com a Sueli Bom Grátis, que são alimentos mais palatáveis, que a gente busca isso. E até uma coisa que eu tenho estudado muito sobre o nosso funcionamento neurológico e como que o nosso cérebro ele pede açúcar. Ele pede coisas assim de fácil digestão que vai dar, às vezes, até um substrato energético para ele de início, mas depois vai trazer alguns danos, gera um alívio imediato e depois traz aquele peso, o paciente entra naquele ciclo de frustração, eu não deveria ter comido, eu comi. Então eu percebo isso, que é tão, às vezes, simples pra gente, que estuda muito sobre questões alimentares, que a gente tem que partir ali do básico. O que é o básico? Às vezes o paciente chega no meu consultório comigo, eu vou fazer o recordatório com ele não consome frutas, ele não consome verdura, ele nem toma água. Como que eu vou passar uma dieta para ele? E eu acho que muito tá ligado também, porque você falou uma coisa importante, da nossa introdução alimentar. Porque eu me lembro da minha infância, da minha avó colocar naqueles copinhos de criança, Coca-Cola. Então, assim, isso também influencia em como a gente lida com os alimentos hoje, porque a gente tem mais dificuldade. Tanto que a introdução alimentar hoje de crianças é aquela coisa mais saudável, sem sal, açúcar só depois dos 2 anos. Isso vai ajudar muito essa geração. Porque a minha geração, pelo menos eu, meus primos, meu irmão, todo mundo, a gente cresceu com coca na veia. E como a gente está sempre acostumado, quantas vezes a gente se alimenta ao longo de um dia? A gente não dá a importância que deve dar. E aí o que acontece? Um paciente que ele não tem uma fruta ingerida em um dia, em uma semana, como que eu vou passar para ele uma alimentação baseada só em coisas naturais, só em alimentos naturais, que seria o melhor para a gente? Então, o que geralmente eu faço? Trabalho com metas com os meus pacientes. Então, vamos supor, ele foi lá em uma semana e eu vi o recordatório dele. Eu não peço nada para ele além. Eu falo, será que você consegue aumentar 500 ml da sua água e mais uma fruta ao longo do dia? Consigo, Ju. Aí, na outra semana, eu vou fazer o recordatório dele. Sem eu ter imposto, sem eu ter oprimido, o paciente mudou a alimentação dele sem eu ter falado nada. Porque aquele pouco, que às vezes até eu sinto isso dentro da comportamental, uma acolhida de falar com ele, olha, não, tá tudo bem, não vai ser de hoje para amanhã que você vai ter uma alimentação excelente, nem eu tenho. Então vamos tentar introduzir, e quando você dá essa leveza para ele, essa possibilidade dele introduzir, não, você tem que introduzir, ele vai lidando com mais naturalidade. Eu já tive, assim, experiências maravilhosas de paciente que só consome miojo e de repente está fazendo um caldo para ele à noite, sabe? E a comportamental, né, a gente aprende muito, né, quando a gente faz o coach de comportamental, é sem dieta, né? Então, na verdade, a mudança de comportamento, o planejamento alimentar, ele vem depois, né? Quando o paciente já atingiu algumas alterações e quando ele já, psicologicamente, ele já, né, fez alguma... Isso, nova, né? Já se habituou. E, Ju, de ferramenta para a parte da psicologia, existe alguma que geralmente usa nas consultas? A relação com a nutrição, né? Se você tem essa... Né? A gente tem um futuro aí para falar, né, Ju? Sim. Sobre a parte de comportamental, que depois nós vamos aí divulgar, mas a importância, né, dessa relação, inclusive eu venho ajudando a Ju, né, na parte desse retorno de outros planos alimentares. Então a gente tem essas ferramentas que a gente usa na parte da psicologia, e a Ju também vai falar um pouquinho das ferramentas que ela usa lá também. Sim. Eu vejo muito hoje vocês nutricionistas trabalhando com técnicas da cognitivo-comportamental, que é uma técnica, é a abordagem que eu atuo, a terapia cognitivo-comportamental. E nessa abordagem a gente trabalha com essa técnica de metas também, de colocar metas, de você dar um checklist no final do seu dia mesmo. Conseguiu consumir pelo menos os 2 litros de água que lhe foi proposto? Marca o check. Conseguiu ir na academia? Dá o check.
E aí, numa parte mais profunda, que tem a ver até com ansiedade e de entender melhor os pensamentos diante desse comportamento, é através dos pensamentos automáticos. Porque a gente é muito automático mesmo, né? O próprio nome já diz. Porque assim, ai, tô tão triste hoje, tão cansada. Igual você hoje falou que tá com sinusite. Ai, tô com sinusite, acho que eu vou pedir um caldo ou vou pedir um hambúrguer porque eu tô afim de comer uma besteira. Você vai lá e pede no automático. Mas pra gente entender, não, vou parar e pensar. A situação é, estou com sinusite. Pensamento automático, vou pedir hambúrguer. Isso vai te deixar feliz ou triste? No princípio pode até te deixar feliz, porque é um comfort food, é palatável, é gostoso, todo mundo gosta. Mas no final do dia você vai se arrepender, falar assim, nossa, fugi da minha dieta, né? Fugi do meu plano alimentar ali, não precisava ter comido esse alimento hoje. E aí você se sente mal. E aí o seu comportamento, no final das contas, você acabou comendo, ou o seu comportamento pode ser até de chorar ou de alguma coisa assim. Então a gente precisa aprender a lidar com esses pensamentos automáticos. Então a gente vai investigar os pensamentos automáticos acerca da sua forma de lidar com os alimentos, que é o que eu aprendi muito, que é o que me ajudou a entender que eu tenho compulsão alimentar, sim. Né? Então, assim, quando você também sabe o que você tem, mais fácil é de você lidar. Igual, você come rápido? Isso é um comportamento também. Sim. Você come rápido? Então vamos tentar colocar aí nessa meta o perceber e comer devagar, come, deixa o garfo de lado, tira, né? Que é o mindfulness eating, né, que a gente fala na nutrição. Eu também adoro a Sophie Deran, né? Ela é sensacional, assim, nessa parte. E traz muito disso das técnicas da TCC, né? Então, tem essa técnica da gente conseguir observar os pensamentos que a gente chama de RPD, que é Registro de Pensamentos Disfuncionais. A gente escreve? A gente tem um quadrinho que a gente passa para o paciente, assim, e é importante que o paciente faça, porque se ele não fizer também não vai mudar. Porque é coisa que a gente não pode fazer, igual vocês não podem obrigar a pessoa a comer aquilo, você está dando direcionamento e a gente também faz esse direcionamento. Só que aí, diferente de você, eu acho que igual você falou assim, você nem precisa ficar falando como que foi, a gente precisa ter um pouquinho de pulso firme nesse sentido. Fez o registro? Como que foi essa semana para você? A gente tem que sempre estar voltando. Esse registro seria como? Esse registro é um quadro que a gente faz, que aí tem pensamentos automáticos, emoções, comportamento e situação, que é o primeiro caso. E aí a gente tenta analisar um padrão de comportamento ali dentro desses pensamentos. E aí é preciso que faça sempre que a pessoa perceber, porque não é fácil também identificar os pensamentos automáticos, mas isso a gente ensina em terapia. Eu uso muito em pacientes que têm, né, alteração de comportamento alimentar, os registros fotográficos, tipo, sim, carinha feliz, né, o que ele sentiu naquele momento quando ele comeu sim, aquele tipo de alimento. Né? Então a gente monta, né, às vezes um diário alimentar. Eu até fiz um diário uma vez para uma paciente que a gente atendeu na clínica escola, foi até com uma estagiária, né, de nutrição, que foi a Melissa, e ela montou esse diário de 30 dias e a gente usou as emoções, né, para poder, né, entender. As emoções dizem muito de como a gente come. Só que assim, nós sozinhas não conseguimos trabalhar 100%, por isso que a psicologia é muito importante, né, associado ao nosso conjunto, né? Eu estava até falando com a Ju antes que uma das coisas que eu tenho pedido muito para os meus pacientes é fazer terapia. Porque às vezes eles vêm até mim, entendem que eu entendo um pouco mais de comportamento, que eu gosto de conversar, que eu sou mais afetuosa e acham que eu sou uma psicóloga. Então eu falo, não, meu trabalho é a gente trabalhar junto o seu comportamento alimentar. Mas para essa sua parte psicológica, eu preciso que você faça um acompanhamento com uma psicóloga. E as estratégias que eu uso dentro do meu consultório também são muito assim. Eu tenho um diário alimentar, onde antes eu envio e converso para o paciente sobre 2 lâminas que são sobre sinais de fome e sinais de saciedade. Porque muitas vezes a gente não sabe identificar quando a gente está com fome e quando a gente está saciado. A fome emocional e a fome física, né? Exatamente. E aí o que acontece? Dentro dessa ferramenta, tá lá para o paciente me responder como que ele estava se sentindo antes de comer, como que ele se sentiu depois, qual que era o nível de fome antes, qual que é o nível de saciedade depois e como que ele está se sentindo, marcando aquilo ali para mim. E dentro disso, dentro do meu acompanhamento com eles, eu elaborei, isso foi uma coisa que eu mesma fiz, que é uma roda da vida, mas específica para o que eu quero trabalhar com eles. Porque existe a roda dos alimentos, né? Dos 7 pilares, né? Isso. Que foi até a Sophie Deran que adaptou, né? E tem a roda da vida, né? Que a gente usa também. Eu também trabalho com a roda da vida, porque faz o paciente ter uma visão
melhor do nosso, eu preciso melhorar nesse ponto. E é muito legal você... Eu cheguei a fazer isso na sala de aula com os alunos, você lembra? Eu fiz a roda da vida. E aí é muito legal você ver, né, ali o que está afligindo ali, né, aqueles indivíduos. E o ideal é você estar fazendo isso em todos os retornos, né, do paciente. Para poder, o 7 pilares da alimentação é muito importante. Para ele sentir que está tendo uma evolução, né? Sim, porque às vezes uma dificuldade é isso. E uma coisa que eu noto, eu que já passei por vários nutricionistas, é o seguinte, passar por nutricionista que não é terrorista. Sim. Porque eu já passei por nutricionista que falou pra eu não comer feijão por 40 dias, e feijão eu adoro. Então, assim, isso atrapalha. Isso muda o seu comportamento alimentar. Muda, porque você fica com raiva. Você não fica feliz de não estar comendo. Uma vez eu conheci uma menina, fui comprar uns negócios lá em Juiz de Fora, e aí ela é dona de uma loja e ela virou pra mim e falou assim, olha, eu amei, inclusive eu conheço a nutricionista, sou super fã, mas eu amei a alimentação, adorei, mas ela tirou meu leite da noite. E eu não consigo dormir se eu não tomar um leite com canela. Então, até o sono. E a gente sabe que hoje o sono, o ciclo circadiano, né? A diminuição de cortisol, o aumento da melatonina, usar os alimentos certos, nos horários certos, até para poder melhorar o padrão hormonal, é importante. Sim. Então, se você gera um estresse devido a uma alimentação, num momento onde você tem que diminuir o hormônio do estresse, isso vai gerar um efeito rebote, né? Porque você vai ter ali uma dieta sem o leite, que se diz que o leite é inflamatório, não vou entrar nessa discussão, né? Mas, não, por favor. Né? Não vou entrar nessa discussão, cada um tem a sua visão, mas você tirou o leite, mas você aumentou o estresse dessa pessoa, você aumentou a insônia dela, você aumentou o tempo dela de entrar no sono REM, porque ela está agitada naquele momento, e às vezes não consegue substituir por outro, né? Vamos pôr camomila. Tá, mas e quem não toma chá de camomila, quem não gosta, né? Então, assim, é muito complicado. Eu sempre gostei muito, quem teve aula comigo sabe que eu gosto da parte comportamental, converso muito com a Ju sobre isso, né? E eu acho que é isso aí, igual vocês falaram, metas. Metas que eu digo, não é você ter um papel ali, dar as metas e pronto, acabou. Não. Cada dia é uma coisa, né? Igual isso que você falou do chá. Eu não era uma pessoa do chá, mas eu entendo que o chá, ele ajuda também. Sim. Então, eu fui começando por aquele que eu gosto. Eu também. Porque não adianta, se você eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu falei assim, não adianta você me passar whey, que eu não tomo esse trem é horroroso, não gosto, não gostava. Mas você não sabia de outras formas a ser utilizado. Não sabia de outras formas a ser utilizada. Tinha preconceito. E hoje também tem muito mais marcas, né, na área que é, sabores, claro, o saborzinho ajuda, né? Lá atrás eu lembro que, tipo, era horrível. Você tomava aquilo... É porque, na verdade, antes, isso entra no comportamento alimentar também. Porque antes a gente via o whey, a chequeira. Tanto que a gente ganha a chequeira pra poder o quê? Agitar o whey. Só que quem não gosta daquilo, quem não gosta de usar a chequeira, quem acha que fica ralo, não dá sabor, não vai usar. Não vai. Eu era uma que não usava. Até que a gente aprende. A hora que a gente aprendeu iogurte, gente, até fazer a caldinha, né? Sim. Deu vontade de doce, pega ali o whey de chocolate, faz uma caldinha e acabou. Isso já ajuda. Isso aí. É a estratégia que a Ju falou da questão de você saber ali usar os alimentos, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que eu percebo muito até em questão de paladar de paciente. Quando eu começo, eu vou montar, essa é uma coisa que eu priorizo muito. Quando eu for fazer o planejamento do paciente, os cálculos vão estar todos antes para ele poder entender o que eu calculei para ele, e aí eu vou montar com ele. Porque o que acontece? O que você come no seu café da manhã? Ju, eu como pão com manteiga. Poxa, será que você consegue colocar, às vezes, um requeijão e um ovinho mexido? Consigo. Pra mim já tá bom. Eu não falei, você vai comer isso. Ele consegue. Então você vai percebendo que você não impõe uma coisa pro paciente, faz com que ele se abra mais para novas possibilidades. De falar, né? De dar essa abertura. A imposição, ela piora ainda mais, né? Sim. O que é proibido é mais gostoso, as pessoas tendem a querer mais, né? E aí, conforme você vai implementando essas pequenas coisas no paciente, na alimentação dele, você percebe que o paladar dele vai mudando. Então ele vai querendo outras coisas. E é muito satisfatório o paciente
importante perceber isso. Você não ter que falar, olha, você tem que começar a comer isso, porque aí o seu paladar vai mudar, e aí você vai conseguir fazer escolhas mais saudáveis. Não, ele por si mesmo vai percebendo os resultados, melhor qualidade de vida, melhora no sono, melhora no humor, menos sobrecarga mental, e ele fala, não, então ao invés de eu comer esse hambúrguer, eu acho que eu vou focar em comer uma outra coisa, ou até um hambúrguer mais artesanal. Que você faça em casa às vezes também, né? Que você tenha mais segurança de onde veio, de como foi preparado. E eles vão percebendo isso, eles vão ficando bem, e eles vão tendo resultado, e aí tira aquele estigma, sabe? Tira o peso, e aí a pessoa quer continuar, né? Uma técnica que eu lembrei agora, que eu faço um curso de obesidade e emagrecimento da psicóloga Fernanda Landeiro, que é uma das maiores hoje assim, no país, da TCC também, que ela falou, eu lembro dessa aula que mudou, foi a virada de chave pra mim. Porque ela falou assim, você precisa conhecer os alimentos que você gosta. Não adianta você comer, por exemplo, se você não gosta de comer doce, te colocar alguma coisa doce no seu café da manhã. Você não vai comer. Sim. Não vai. E aí isso eu fui percebendo. Eu falei, eu gosto de coisas que são agridoce, eu gosto que tenha uma crocância. Tanto que antes, a primeira vez que uma nutricionista colocou pra mim semente de abóbora, semente de girassol, essas coisas, eu falei, eu não vou comer isso, não é? Você conseguiu. Eu não sou passarinho, vou comer alpiste? Não vou comer isso, não. Aí, depois que eu comecei em um dia eu comprei, colocar na salada, eu falei, gosto dessa crocância. Sim. E a semente não tem um gosto de todo ruim. E aí é uma questão de você se habituar a esse novo paladar. E aí assim você muda o seu comportamento alimentar. Tanto que quando você viaja... E a semente de abóbora é ótimo pro cortisol, você sabe, né? Aí quando você viaja, você sente até falta se você não leva alguma coisa pra complementar. Você já fica mais atento, porque café da manhã de hotel, todo mundo ama, né? Então você já olha assim, não, mas tem um ovinho mexido, tem uma fatia de pão integral, vou pegar uma fruta. Tem um wafflezinho com Nutella. Mas vou comer também. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim, e tá tudo eu gosto bem. dessa fase. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá Quando bem. você voltar pra sua rotina, você sabe que não vai ter aquilo ali todo dia. É isso aí. Exatamente. Eu vejo muito isso assim nos pacientes que às vezes eles me buscam querendo uma restrição. Eles já vêm com essa mentalidade restritiva pra perto de mim. E quando eu começo a explicar, começo a conversar, eles falam, não, eu já vim assim porque eu sabia que você ia me tirar. A nutricionista tem esse estigma, né? De que ir mas eu acho que é muito antigo, né? Porque hoje já o termo dieta, né? Eu nem gosto de usar mais dieta. Eu falo planejamento, estratégia alimentar. A nutrição comportamental, a gente aprende em tudo que a gente faz relacionado a ela, que é uma abordagem anti-dieta. Então, se o paciente ele já chega querendo uma dieta, às vezes você pode até fazer, mas vai ter questões de comportamento para trabalhar. Como eu estava falando da roda da vida, eu desenvolvi uma que vão ter temas voltados à nutrição. Vamos supor, como que o meu paciente se sente quando ele tem que fazer grandes refeições? Então, relação emocional com grandes refeições, o almoço e jantar. E como que ele se sente fazendo pequenas refeições? Aquele paciente identifica que ele tem algum tipo de dismorfismo? E como que é a autoestima? E a saúde? E a partir daqueles pontos que derem mais negativos, eu desenvolvo uma outra, e aí aquele paciente vai se sentindo compreendido. Sim. Ele vai falando, olha, ela realmente não quer saber só do que eu como, ela quer saber como eu como. Que é aquela virada de chave. O que eu sinto ao comer, né? Exatamente. O que eu escolho, né, nos meus sentimentos. E por que eu escolho? Isso. Por que hoje, igual eu mesma, eu tive a honra de dar uma masterclass, uma mentoria muito importante pra mim. Na semana da masterclass eu só comi chocolate. Só chocolate. Por ansiedade. Por ansiedade. E eu não estava identificando que eu estava nesse ciclo. Então, de repente, começou a aparecer muita espinha no meu rosto, começou a afetar o meu sono, a minha disposição. Eu falei, opa, peraí. E aí eu percebi, cara, você nem estava percebendo o que você realmente precisava. Primeiro a gente tem que entender o nosso interno para poder jogar para fora. E vem naquilo que a Ju falou, que a Elisa falou, práticas de atenção plena, da gente E o nosso entender. corpo, ele dá sinais e sintomas, Sim. igual você falou, a espinha, o sono ficou mais agitado, uma coisa aqui, outra ali. E aí, e aí que a gente entra com essa técnica do RPD, de registrar para você entender, para ver quão automatizado você tá e o que você pode fazer. Porque a gente coloca esse comportamento, por exemplo, de comer chocolate por ansiedade totalmente disfuncional para tentar mudar ele para funcional. Então, por exemplo, nesse caso que você deu, exemplo que foi seu,
quando você percebeu, não que você não pudesse comer o chocolate, mas talvez colocar igual o whey numa receitinha, fazer uma misturinha ali. Podia ele comer uma bananinha, não ia ser o chocolate. Cacau, uma ou até mesmo com chocolate 70% dentro, exato. Umas bananas trufadas com calda de whey, né? É muito legal, gente. Assim, falar desse assunto é assunto para mais de horas, né? Mas aqui, como a gente tem, né, que fazer um videocast mais curto, né, mas com assuntos muito importantes, mas para chamar a atenção do público, né, de que a gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa procurar pessoas que trabalham com essa parte comportamental, porque não é todos nutricionistas, não é todos psicólogos, então cada um tem a sua especialidade, né, e lembrar, né, que existem técnicas também que auxiliam muito, né, que o yoga, né, a meditação. Tem pessoas, vou citar só uma coisa rápida aqui antes da gente terminar. O mais engraçado é que eu fui fazer uma ficha de academia semana passada e o educador físico, ele teve um feeling, né, de trabalhar comigo por causa de postura, de ansiedade, de muito nódulo de tensão. Ele trabalhou comigo a parte da respiração. Ele me passou 4 alongamentos, né, para eu fazer com manobras respiratórias. Então, tipo assim, colocar a mão e suflar o peito e com o abdômen mesmo contraído, eu continuar fazendo a minha parte respiratória 30 vezes. E assim, isso aí também vai com certeza atuar na minha parte do meu sistema nervoso central. Porque até nisso, né, na hora da gente fazer o exercício, a gente tá tão apressado. E ninguém respira. E ninguém respira. Correto. E aí faz tudo errado. Tudo errado. Como se fosse assim, o óbvio que a gente esquece. E aumenta a fadiga, aumenta o estresse, aí altera o comportamento alimentar, aí você fica mais ansioso, mais nervoso, tudo volta a estaca zero novamente. Sim, e quando a gente come bem, a gente nutre o nosso cérebro bem. Sim. Porque aí a gente nutre com os hormônios que dão sensação de prazer e bem-estar. E regula os hormônios gástricos, né? Ativa mais a leptina, diminui a grelina. Então, até os hormônios, né, metabólicos também, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina, todos eles. Gente, estou muito feliz aí com o nosso assunto. Nós vamos fazer um tri aqui, né, de tratamento comportamental, né? Quem sabe, né? Sim. Eu e a Ju já estamos fazendo umas especulações, né, Ju? Vamos ter novidades aí pra frente de tratamento aí. Mas a gente divulga isso mais pra frente no nosso Instagram, né? E se o pessoal quiser a gente de volta, porque foi bem legal. Com certeza. Não, vamos pensar, falar mais sobre o assunto. Aí, Marcinho aí, Grazi da Rádio 93.3. Se alguém quiser mais alguma coisa de temas, né? Quiser mais sobre o nosso assunto de comportamental, sinaliza pra rádio que a gente vai estar atendendo os pedidos também, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Ju, deixa seu contato aí, onde que as pessoas podem te ouvir. A Ju fala bastante, né, também na área de psicologia no Instagram dela. A Ju também que formou com a gente segue aí também, que vem mostrando a nutrição comportamental, né? E depois eu deixo o meu por último aí, que eu acho que o pessoal já sabe o meu até de cor. Bom, o meu Instagram é @psijuliana, Giuliana. Lá tem o meu, eu não sei o número de cor do meu contato profissional, mas lá tem um botãozinho do WhatsApp que é só você clicar para mandar a mensagem, entrar em contato, e eu tô aqui pronta para te ouvir, pra gente trabalhar com o seu comportamento alimentar. As minhas redes sociais, o principal que eu uso é o Instagram. Meu Instagram é um pouquinho difícil, a Elisa até falava. Não achava ela nunca. Mas é nutri.smedeiros. E lá eu abordo vários temas sobre nutrição, estou sempre levando um pouquinho mais das minhas práticas clínicas e de experiências com os meus pacientes. E lá também, na minha bio, vocês conseguem acessar o meu WhatsApp para estar agendando uma consulta, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e se permitir ser cuidada também, né? Com certeza, com certeza. Cuidar. E o meu, né? Primeiro, aí Nutrição Unipac Barbacena, né? Lá a gente vive postando também um pouco sobre nutrição. E o meu pessoal, Elisa Prof Nutrir, também, né? Dou algumas dicas e vamos ter novidades aí pra frente, algumas parcerias, né? De ajuda, de autoajuda. E vamos que vamos, né, gente? É assim que a gente cuida da saúde. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todos aí que estão assistindo.